Bom dia, amigos e amigas. Grande a nossa alegria por podermos, nessa manhã deste domingo, podermos estar juntos dessa forma que Deus também nos permite nesse momento, dessa forma virtual, mas que nós podemos estar unidos, reunidos para celebrar culto, para podermos lembrar de que nada neste mundo nos afasta do amor de Deus, nem essa pandemia, nem essa situação que causou todo esse nosso distanciamento social. Eu quero saudar assim a todos vocês, nossos membros aqui da nossa comunidade, a Velha Central aqui de Blumenau, também nossas demais comunidades luteranas que nos acompanham no Brasil afora, demais amigos e amigas, eu sei que tem vários aí nos acompanhando, inclusive de outras igrejas. Sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a este nosso culto, a essa nossa celebração aqui juntos neste momento. E eu quero saudar a cada um de vocês com a palavra que é lema dessa semana que se inicia. É uma palavra muito bonita, uma palavra que Simão Pedro traz, o discípulo traz para Jesus, numa situação onde Jesus pergunta para os discípulos se eles também vão abandonar a ele. E aí Pedro então responde assim em João 6,68: Senhor Jesus, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que coisa interessante, né? Pedro dizendo para Jesus: Jesus, nós não temos para onde ir, porque tu tens as palavras da vida eterna. Eu fico pensando, atualmente nós temos tantas vozes por aí, tantas coisas que nos são ditas, tantas informações, e também muitas vezes nós nos sentimos perdidos, meio abandonados, às vezes não sabemos para onde ir. E como é bom nós podemos lembrar dessa palavra de Pedro, quando ele diz: Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. E assim também, irmãos e irmãs, nessa manhã nós queremos celebrar justamente esse estar na presença desse Deus, ouvir o que Ele sim tem a nos dizer, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Assim nós celebramos em nome e na presença do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E antes do primeiro hino que nós vamos cantar, eu quero convidar que você então, primeiro agradecer, que eu vejo que temos muitas pessoas aqui já nos acompanhando via rede social nesse momento, e quero convidar que você possa também compartilhar, possa comentar, possa curtir, enfim, celebre junto conosco. E durante o culto nós não vamos ler nomes aqui, nem eu nem a Dani que está ali operando a câmera. No final do culto nós vamos fazer, quando o culto acabar, aí quem quiser ficar, daí a gente vai tentar ler comentários ou nomes de vocês e agradecer todos vocês dentro daquilo que é possível, certo? Assim nós cantamos então o hino Em Tuas Mãos.
assim, convido para que nós, neste momento, possamos nos colocar na presença desse Deus de amor, esse amor que nunca se afasta de nós. Eu quero convidar que você possa, nesse momento, com a sua família, com quem você está, se você também estiver sozinha também, ou sozinho, que você possa unir suas mãos e nos queremos colocar, então, na presença de Deus, no momento de oração. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, nos alegramos por podermos celebrar o Teu grande amor, a Tua presença na nossa vida na manhã deste domingo. Como é bom, ó Deus, nós podemos lembrar que Tu jamais te afastas de nós, na nossa presença, e que andas conosco, seja nas nossas alegrias, nas coisas boas que nós temos, mas também nas dificuldades, nas aflições que nós passamos, como é, por exemplo, a nossa situação atual da pandemia em todo o mundo. Nós, ó Deus, aqui estamos unidos em Tua presença, no Teu nome, e assim nós te pedimos, ó Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos, neste momento, ouvir a Tua palavra, e que essa palavra encontre em nós uma terra boa, que possa, sim, trazer para nós e fazer com que nós também possamos produzir muitos e muitos frutos. Traga a Tua palavra, ó Deus, para nós, porque Tu, sim, tens as palavras da vida eterna. Amém. E assim eu convido para que nós possamos, então, nos preparar para o nosso momento da pregação da palavra, cantando um hino que é muito conhecido, o hino Deus é meu amparo. Estimados e estimadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Eu quero iniciar esse nosso momento da reflexão, na manhã deste domingo, contando um fato. Agora não é uma historinha de faz de conta, mas um fato real que aconteceu comigo quando eu era criança. Sim, já faz um bom tempinho. Lá no Espírito Santo, onde eu nasci, me criei, lá no município de Laranja da Terra atualmente, lá tem o costume dos pomeranos de fazer casamentos muito grandes. Não são casamentos feitos em clubes, mas casamentos pomeranos grandes, às vezes leva dias. Eu sei que também aqui em Blumenau o pessoal também conhece algo parecido. Mas é feito num espaço aberto, no pátio, é preparado tudo com muito carinho, barracas onde as pessoas podem então sentar. Enfim, aquela festa, muita linguiça, eu lembro que tinha na época, era porque o prato principal era um café colonial. E era uma festa para todos nós, era um acontecimento, né? Quando nós podíamos ir num casamento. Sei que tem amigos meus aí que estão acompanhando nesse momento, que lembram também dessas situações com carinho, e eles ainda de vez em quando podem aproveitar isso lá naquele contexto. Mas são casamentos muito grandes. Normalmente se convida todo mundo, porque você não convida 1, 2, 3 e deixa algumas pessoas para trás. Aí todo mundo conhece todo mundo, todos são convidados. Então eu já fui em casamentos que tinha lá 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu já fui num que tinha mais de 5.000 pessoas. Uma coisa muito grande. Pensando na minha infância, se hoje o município tem o quê? Os laranjenses aí podem me ajudar, 10.000 pessoas, naquela época se tinha 5 era muito. Era como se o município quase todos, uma população daquela estivesse reunida. E um dia, num desses casamentos, eu andando de mão dada com o pai, porque a gente não era acostumado a sair tanto de casa, então no meio de tanta gente, os filhos pequenos tinham que andar de mãos dadas, ou com o pai ou com a mãe. E eu como rapaz lá estava andando com meu pai de mão dada. Num dado momento,
Se eu não me engano, esse casamento foi lá no Vivi Krofk. Vocês que estão acompanhando aí conhecem e lembram dos casamentões que tinham lá, né? Eu não sei o que aconteceu, eu me perdi. Eu perdi, não tinha mais a mão do meu pai para me segurar. E vocês não imaginam o desespero que eu fiquei. Eu era criancinha, mas eu me recordo porque foi uma coisa que me marcou, né? A situação era tão desesperadora, eu sei que eu chorei muito. No entanto, eu não sabia porque eu era criança, mas como todo mundo conhece todo mundo, logo eles iam saber que eu era o filho do Ervino Klitsky, né? Então ficou fácil, algumas pessoas lá que viram, o menino está perdido, vão lá levar para o Ervin, até que acharam ele, enfim. Demorou um pouquinho, no meio daquela turma toda, logo acharam então meu pai, ele de novo me deu a mão, e eu pude segurar de novo na mão dele. E aí eu parei de chorar. Aí eu fiquei, né, seguro de novo, eu me senti de novo seguro e firme quando ele me deu a sua mão. Eu não sei o que foi, mas com certeza algo fez com que eu me distraísse, alguma coisa fez com que eu me chamasse a atenção, que eu larguei a mão do pai, ele largou a minha, e com isso então eu perdi o foco, na verdade eu perdi a mão do meu pai, certo? E isso me causou grande medo, grande angústia naquele momento. Essa é uma história que aconteceu de verdade comigo, e eu não sei, será que você tem alguma história parecida? Alguma vez que você perdeu alguém, ou você se perdeu de alguém, se perdeu em alguma situação? Eu tenho vários casos. Quando eu fui em São Paulo, já adulto, né, eu me perdi no trânsito, era um desespero, né, de estar perdido. Mas não é dessas situações que eu quero falar, quero das situações de você, como pessoa, se perder de alguém, ou você perder alguém, né? Por exemplo, quando eu estava pastor no Mato Grosso, o meu filho Thales, que hoje tem 11 anos, ele um dia sumiu. E desesperados procurando por ele, onde estava o Thales, ele estava lá do outro lado da igreja, escondidinho, lá brincando, né? Mas foi um desespero, do momento em que a gente sentiu a falta até encontrar o menino, né? Eu sei que muitos de vocês também devem ter histórias semelhantes. Se você tem e quiser compartilhar aí embaixo nos comentários, fica à vontade, só depois nós vamos ler, né? Se você tem algum caso assim que você quer compartilhar com a gente, por favor, pode deixar aí, depois a gente comenta ou a gente lê, certo? Essa semana, pensando nessa situação, nessa pregação, eu coloquei, não é uma enquete, coloquei algumas perguntas, porque eu gosto muito delas. Eu coloquei algumas perguntas nos nossos grupos de WhatsApp aqui da nossa paróquia. E coloquei algumas perguntas justamente nesse sentido. As perguntas eram assim, ó. Alguma vez você já se perdeu de alguém ou em algum lugar? Alguma vez você já foi abandonado por alguém? Alguma vez você já se sentiu abandonado por pessoas próximas de você? E alguma vez você já se sentiu abandonado por Deus? E aí eu pedi que as pessoas pudessem compartilhar, né, em particular comigo, quem quisesse, né, as suas experiências, as suas histórias, o seu sentimento nessa situação, né, não só contar a história, mas como se sentiram. Aí quando alguém entrava em contato, eu ia lá e instigava a pessoa a falar um pouco mais, né? E olha só que interessante, muito interessante. As histórias eram diferentes, os contextos eram diferentes, as situações eram diferentes, mas o teor do que acontecia, do sentimento, era muito parecido sempre. Muitas pessoas, é incrível, né? Muitas pessoas já se perderam em algum lugar ou já perderam alguém. E sempre houve um sentimento muito comum, o desespero, o medo e a angústia. É o sentimento mais comum. Mas também muitas pessoas relataram que já foram abandonadas por pessoas que elas achavam que nunca iam abandonar, pessoas próximas, certo? Uma coisa é se perder, ter um desespero. E além do desespero, tinha grande alegria quando se encontrava, né? Quando encontrava aquilo que tinha, ou que nem eu falei do meu pai. Mas muitas pessoas contaram que já foram abandonadas, entendo a palavra abandonadas, né? Por pessoas que elas achavam que nunca iam virar as costas para elas, né? Pessoas que elas contavam muito e que num dado momento simplesmente não fizeram aquilo que as pessoas esperavam. Por exemplo, situações onde o marido disse, num dado momento, eu não pude contar com a minha esposa. Ou, mais comum,
onde as mulheres disseram: meu marido me abandonou, certo? E agora, não situações dessa semana, nenhuma das respostas. Eu já ouvi muitas vezes histórias, especialmente em momentos de doença, onde muitas vezes também, especialmente os maridos, abandonam suas mulheres. Né? As pessoas que causam, além da dor que já tem, causam essas situações ainda difíceis, né? Mas também apareceu pessoas que disseram que foram abandonadas também pelo seu cônjuge, seja realmente no sentido de separação ou em alguma situação onde precisavam de uma mão forte, de um ombro amigo, né? E as pessoas abandonaram. Enfim, teve filhos falando que pais também, que esperavam às vezes a ajuda dos pais num dado momento e os pais viraram as costas. Nunca esperava que meu pai ia fazer isso comigo e fez, no sentido de achava que não ia acontecer. Mas muitos pais contando também que filhos fazem isso, que os filhos também abandonam, né? Que não fizeram aquilo que se esperava dos filhos. E até apareceu nos relatos que às vezes até a própria igreja, com o pastor, sei lá, o presbitério, as lideranças, também às vezes contavam com eles e também se sentiram abandonadas pela sua comunidade religiosa. Também aqui na Velha Central também aconteceu isso também. Provavelmente também eu já devo ter falhado N vezes com alguns de vocês que estão me acompanhando, que estão nos acompanhando aqui nessa manhã. E, repito, em todas essas situações, muito sentimento de dor, muito sentimento de tristeza e até raiva, muito rancor, às vezes coisas que as pessoas não conseguem perdoar e, consequentemente, algumas doenças. Sejam elas normalmente emocionais, ligadas à questão da psique, da alma, né? Coisas aí do psicológico nesse sentido, né? Muitas coisas que são causadas por isso. E até algumas coisas espirituais, onde as pessoas não conseguem perdoar, onde ficam algumas marcas profundas, né? Mas os motivos, então, são variados, as coisas são muitas e as coisas se repetem bastante, tá? São situações, então, de doença, de falta de dinheiro, de casamento, são muitas situações onde há muito abandono. No entanto, gente, uma coisa me chamou muita atenção, porque lembra qual era a última pergunta? A última pergunta era se você, em algum momento, já tinha se sentido abandonado por Deus. E todos falaram o seguinte: eu não me senti abandonado por Deus. Um ou outro disse: olha, eu tive momentos onde eu achava, acho que Deus me abandonou, mas aí eu senti uma força, naquela situação tão difícil, eu vi uma força que vinha de Deus e me ajudava a encarar as situações. Ou seja, as pessoas me abandonavam, mas Deus não, Deus era parceiro, Deus estava sempre lá comigo, me dando força para que eu pudesse buscar a superação, enfrentar essa situação. E é justamente isso que eu quero trazer nessa manhã. Eu penso que esse nosso culto, ele espero que seja extremamente espiritual e bíblico para nós, mas também ele pode ser extremamente terapêutico para nós, ele pode ser de cura para nós. Por quê? Porque se a gente pensar nesses relatos, nós vamos ver a diferença entre as duas situações. A situação humana, que somos nós, e a situação de Deus, aquele que é Deus. Ou seja, nós compreendemos que nós, seres humanos, somos falhos, que nós não conseguimos corresponder a tudo e a todos. Nós não atendemos aquilo que as pessoas às vezes esperam, assim como fazem com a gente. Então eu penso que você possa pensar nesse momento, se você tem alguma situação, de buscar o perdão, de resolver essa situação, porque justamente você tem que compreender que a outra pessoa é uma pessoa humana e que falha. Agora, o mais interessante é você lembrar como é Deus, que Deus jamais abre mão de estar ao nosso lado, que Ele jamais nos abandona, Ele sempre nos ampara. E por isso eu coloquei, para quem já viu o convite desse culto de ontem, nessa live eu coloquei, né, que nada pode nos afastar do amor de Deus. Por quê? Porque esse é o nosso texto bíblico indicado para esse nosso culto. E eu quero então compartilhar com vocês, eu vou pegar minha Bíblia que está aqui do lado, o texto então de Romanos 8, eu vou ler os versículos, apenas os versículos 35 a 39. Vou pegar minha Bíblia. E esse trechinho, ele fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão
os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estimados, que palavra muito bonita, palavra fantástica essa, é uma palavra muito profunda, palavra onde o apóstolo Paulo traz, né, para a comunidade aos romanos, e assim eu quero trazer para você, nesse domingo, nessa manhã, nessa nossa reflexão, a certeza absoluta de que pessoas, como nós falávamos antes, pessoas falham, pessoas erram, pessoas se perdem, pessoas abandonam, apesar de que muitas vezes eles são muito parceiros sim, mas ser humano tem esse lado falho, Deus não. Por isso o apóstolo Paulo, então, ele começa, Paulo gosta de perguntas também, viu? Paulo começa dizendo assim, o que será que então pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo? O que pode nos afastar desse amor? E ele pergunta, será que são os sofrimentos? Será que é a fome? Será que é a perseguição? A pobreza? Enfim, as dificuldades? Nós poderíamos dizer, será que é a pandemia, as doenças? Pergunte-se para você, será que são as suas dores? Os teus sofrimentos? Aquilo que você já tem que dói em ti? Será que isso pode nos afastar? Paulo perguntando, né? Será que tem alguma coisa que pode nos afastar desse amor de Cristo? E aí Paulo diz, em todas essas situações, nós já temos a vitória por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Lembrar que Cristo nos amou tanto, aqui atrás vocês veem a cruz, né? Cristo nos amou tanto, morreu por nós. Ele, não tem aquela história que a mãe fala assim, pelo meu filho eu morreria? Deus fez isso por nós, para lembrar que Ele jamais nos abandona, qualquer sofrimento. E aí Paulo então enfatiza isso muito, né? Porque eu tenho certeza que a gente tem a vitória. Então nada pode nos separar do amor desse Deus, nem autoridades, nem anjos, nem a morte, nem a vida. Nada aqui, nada no porvir, nada pode nos separar, porque esse amor já é nosso por meio de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, que nós possamos lembrar muitas situações difíceis que a gente tem na vida. A pandemia é só mais uma. Eu não sei, nós temos aqui, estou vendo que temos mais de 120 pessoas nos acompanhando. Não sei qual a situação da sua cidade nesse momento atual. Aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, a situação está muito difícil da pandemia. Mas, mesmo assim, o amor de Deus é conosco. Nada separa nós, nada nos separa desse amor, dessa presença de Deus, da certeza de que a mão dele está lá. Então lembremos dessa diferença entre nós, seres humanos, como nós somos, falhos, e nós precisamos da mão de Deus, desse Deus que não falha, esse amor que sempre está conosco. E assim eu volto àquele meu fato inicial, aquela história que eu contei, quando eu estava em desespero lá, né? Eu estava legal, segurando a mão do meu pai, e num dado momento eu me perco da mão dele, eu entro em desespero, e quando eu reencontro ele, quando ele me dá a mão, eu fico de novo estabilizado. Eu me sinto seguro novamente. Claro que meu pai não é Deus, mas é uma coisa de criança. E como nós somos as criancinhas de Deus, lembremos também o quanto nós precisamos da mão firme de Deus para guiar a nossa vida. Deus é o motivo da nossa segurança, da nossa esperança, da nossa força para poder ir adiante. Que Deus assim ilumine, que Deus guie, que Deus dê força. Lembrem, nada pode nos afastar do amor de Deus. Deus jamais nos abandona. Mesmo que a gente às vezes se perca nos caminhos da vida, ainda assim Deus está lá para querer nos segurar.
Coloque-se no colo deste Deus, coloque-se na presença deste Deus, ande de mão dada com Ele. Deus assim abençoe, cuide de vocês. Amém. E eu convido para que nós possamos cantar com alegria e gratidão a presença desse Deus que não abre mão de estar conosco, cantando o hino conhecidíssimo, Graças Dou por Essa Vida. E assim nós chegamos ao momento onde nós vamos ter já a nossa oração final. Esses cultos virtuais são muito curtos, né? Mas ficamos gratos aí. Eu estava rapidinho, dei uma olhada ali, vi que temos vários comentários bem interessantes lá, né? E vi que tem várias pessoas conhecidas. Eu quero nesse momento então convidar para o momento da oração, mas antes eu quero lembrar que nessa oração nós vamos estar orando por alguns casais, né? Por dois casais aqui de forma especial. O Ari e a Marlene Munt, eles pediram também que pudéssemos incluí-los no momento da oração e assim rogamos a bênção para eles também. Eles completaram 46 anos de casamento no último dia 12 de julho. E no dia de ontem, dia 25 de julho, completaram bodas de ouro, 50 anos. Então, 25 de julho de 1970 foi o casamento da Olinda e do Ercílio Manque, né? Nós estaríamos com certeza ontem fazendo uma celebração de bodas de ouro, momento festivo, alegre em família, mas essa pandemia não possibilitou isso então para nós em comunidade e com toda a família. Nós então também rogamos, né, que a bênção de Deus, todos cuidados, continuem também com a Olinda, com o Ercílio, por esses 50 anos, também pelo Ari e a Marlene. E assim também eu vou estar lembrando também na nossa oração, eu tinha colocado, né, para quem quisesse, a minha amiga Adélia completou aniversário, as pessoas que fazem aniversário, né? Minha amiga Adélia Verflut, lá do Espírito Santo, completou aniversário dia 18, era para eu ter lembrado já no culto passado, desculpa Adélia, eu esqueci. E também Thaís Grau, no dia 20, fez aniversário Tiago Grau, dia 25, a Carla Michel e a Noraci Barman no dia de hoje. Queremos então colocar essas situações, essas alegrias aqui na nossa oração. Hoje também é dia dos avós, né? Então também agradecendo pela oma, o nono e a nona, como é que é? O avô e a avó da gente, né? Eu não tenho mais, mas eu lembro com carinho de várias coisas que convivi e que aprendi especialmente, né? E também nossos pedidos de oração. Durante essa oração você também pode lembrar então de pessoas que estão passando por um momento difícil. Convido então que você possa se unir conosco nesse momento em oração, fechando os olhos, unindo as suas mãos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos em primeiro lugar por este culto, por essa celebração, por podermos aqui ouvir a Tua palavra,
essa palavra que é cheia de vida, essa palavra de hoje que nos lembra que nada neste mundo, nenhuma situação pode nos separar, nos afastar da tua presença, do teu amor, porque esse amor já é nosso, presenteado por Cristo Jesus, por todo o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. É dádiva, é graça para todos nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos nós, por saber que nós somos presenteados por Ti todos os dias com as mais ricas bênçãos. E assim também, ó Deus, nós lembramos que também tem muitas pessoas que estão passando por sofrimentos e grandes dificuldades. E nós assim então queremos, neste momento, orar também por aquelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por situações difíceis e que precisam, assim como lembramos na pregação, precisa de uma mão forte, de uma esperança, de uma força para superar a adversidade. Então nós aqui nesse momento lembramos da Joana, também lembramos da Simone Lipke, que está enlutada, ainda lembra com carinho da mãe dela, que já faleceu faz um ano. Também oramos pela Sandra Kreuger, que é vizinha aqui da comunidade, que perdeu o pai e a mãe em um período recente e que também é muito entristecida ainda com essas perdas. Oramos assim também pelo Leandro, Bilk e a Iris, e também oramos assim pela irmã da Iris, a Ivete e toda a família dela, e também a mãe Ilza, a mãe da Ivete e também a mãe da Iris. E assim oramos também pela Ingrid Roller, que está em casa, se recuperando de cirurgia. Também oramos pela dona Ana Zibert, que está numa situação difícil no hospital, internada. Também oramos pela Irmgard Turov, que também está em casa, se recuperando. Da mesma forma, oramos pelo Sr. Herbert Padaratz, também está em recuperação. Oramos também pelo casal Osni e Nora Mette. Também oro aqui pela Alessandra Erdmann e toda a família dela. E assim também, ó Deus, que Tu possas lembrar e possas cuidar de todas as pessoas que nesse momento estão na nossa mente. Pessoas que estão passando por sofrimentos, por dificuldades, que estão nos seus tratamentos. De forma especial, essa situação da pandemia, que Tu possas olhar pelos médicos, enfermeiros, todos que estão trabalhando nessa situação de risco. E claro, ó Deus, nós também Te agradecemos pela certeza de que cuidas sim de todos nós. E assim, então, com alegria, nós oramos aqui pelos nossos aniversariantes, a Adélia, a Thaís, o Tiago, a Carla, a Noraci, e também oramos pelos casais que celebram um casamento, aniversário de casamento, o Ari e a Marlene Munk, pelos seus 46 anos de casamento, e também a Olinda e o Ercílio, que completaram bodas de ouro. Que Tu também possas estar com todas essas pessoas, derramando todo o cuidado, muita bênção, para que eles possam continuar caminhando sempre na Tua presença. E no dia de hoje também somos Te gratos pelo dia dos avós, que Tu possas cuidar dessas pessoas tão especiais e queridas na vida de todos e todas. E assim, ó Deus, tudo mais que está no nosso coração, na nossa mente, nós ainda queremos colocar isso na Tua presença, quando juntos oramos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse culto falamos aí bastante, desse Deus que cuida, oramos também por isso. Nós então queremos cantar juntos a canção Cuida Bem, Senhor. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram
E assim nós chegamos ao final do nosso culto e eu quero agradecer com carinho a todos vocês que acompanham, que celebram junto conosco, e fiquei feliz. Eu li um comentário ali dizendo assim: com Deus eu nunca estou sozinha. É bem isso, né? E que bom também que eu, por mais nesse tempo da pandemia, tempo assim tão difícil para você, para mim também e eu também não me sinto sozinho. Sei que Deus está comigo, tenho minha família ao meu lado e tenho amigos como essas nossas meninas aqui, a Dani, a Adi e a Cris, que estão aqui cantando com a gente, trazendo esses hinos tão bonitos. Eu quero agradecer, eu agradeço de fato a vocês aí por essas canções nessa manhã de domingo. Com certeza quem está em casa também está com o coração mais leve por poder cantar, nessa situação também tão difícil que nós nos encontramos. E lembramos então, né, Deus não nos abandona e nós podemos contar com Ele. Por isso queremos receber assim a sua bênção. Se você está em casa, pode estender as suas mãos assim. Amados e amadas, a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus que é de grande cuidado, o seu amor jamais se afasta de nós. Que a bênção desse Deus venha sobre vocês, permaneça com vocês agora e para todo sempre. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém. E assim eu convido para cantarmos uma última canção, conhecidíssima, Vede que grande amor, né, nos tem concedido nosso Pai. E logo em seguida nós então lemos alguns nomes. Se você quer ficar aí, por favor.